Oiê, como que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Mariana Spujeric e hoje eu decidi fazer uma carta aberta a todos os reprovados do exame 33. Pra quem não sabe, eu consegui passar no exame 33, vou pra segunda fase em Direito Penal. E quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, eu vou deixar o arroba aqui. E quem viu também o vídeo sobre o OAB aqui no canal sabe que eu fui reprovada no exame 32 e agora eu finalmente consegui a minha aprovação. Então, passando por isso, sabendo a reprovação e depois, estudando para 33, eu queria fazer uma carta aberta a todos vocês e falar como que foi a minha experiência de reprovação para depois aprovada e o que eu fiz de diferente em relação a uma prova ou outra. Primeiramente, gente, eu não vou falar pra vocês não se sentirem tristes, vocês não se sentirem o jeito que vocês estão sentindo, porque só quem foi reprovado sabe essa dor. Não adianta alguém virar e ter passado e virar falar alguma coisa, porque eu sei hoje que só quem passou sabe? É exatamente aquele ditado, só quem viveu pode falar sobre isso, sabe? E é exatamente isso. Só que eu queria falar uma coisa pra vocês. Vocês possuem duas escolhas. Aí, você pode e deve curtir esse luto. Eu fiquei 4 dias raciocinando e sentindo tudo que eu tinha pra sentir. E aí, a partir desse momento, você tem a escolha de permanecer nesse luto e levar essa derrota até a próxima prova, que provavelmente você terá outra derrota, porque você já está derrotado em todo o processo de estudos. Ou você ter a escolha de erguer a cabeça, bola pra frente e vamos conquistar essa aprovação. Então, você tem essas duas escolhas, esses dois cenários, e aí fica com você, tá? Uma coisa que eu aprendi em todo esse processo depois da reprovação é que, infelizmente ou felizmente, gente, o nosso emocional abala demais. E ele conta muito na hora da sua aprovação. Eu simplesmente fui na outra prova já derrotadíssima por alguns comentários que eu já tinha, que eu tinha escutado, algumas pessoas falando que isso, que aquilo, que a prova ia ser isso, ia ser aquilo, e eu já fui pra prova derrotada e achando que eu não merecia aquela aprovação. Depois que eles remarcaram a data da prova, eu não estudei mais, eu foquei no meu TCC, e virei e falei assim, não vou estudar tudo que eu já tinha estudado, pra prova que seria em março ou fevereiro. Eu estudei e aí não vou estudar, tenho que fazer meu TCC. Então eu foquei nisso e comecei a revisar uma semana antes da prova e fui fazer com aquilo que eu tinha. Só que eu não me sentia preparada para aquilo. Eu tava me sentindo extremamente derrotada na semana da prova. E eu ficava assim, como que eu vou passar, sendo que eu parei de estudar e eu deixei tudo de lado pro meu TCC, que é algo super mega importante pra mim. Quem tá me seguindo lá no Instagram sabe disso, que um dos meus maiores objetivos, além da OAB, obviamente, é fazer um TCC muito bom. Então, eu fiz essa escolha lá atrás, só que eu me senti extremamente derrotada e incapaz por conta dessa escolha. Eu achava que eu não era merecedora daquilo. E de ter feito, fui reprovada, acertei 37 questões, anularam 5 e olha só como são as coisas. Eu não consegui aproveitar nenhuma das anulações. Então, gente, não era pra ser, já tava derrotada, já tava com todos os meus pensamentos negativos no máximo, me sentindo totalmente que eu não era merecedora disso. Enfim, eu só queria falar pra vocês que infelizmente ou felizmente, o nosso emocional conta muito para essa prova. E outra coisa que eu queria falar para vocês, antes de começar nessa parte mais técnica, e queria falar umas coisas emocionais, assim, enfim.
é que para vocês não deixarem que os outros abalem vocês em relação a isso. Eu recebi muitas críticas no meu Instagram, pessoas me atacando, vários haters, falando como que eu fui reprovada, como que eu consegui ser reprovada, sendo que isso era um absurdo, que eu estava enganando as pessoas, que não sei o que, blá, 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 blá. E aí, eu me senti mal por isso. E aí pessoas próximas também tinham uma pressão imensa. Todo mundo sabe que, querendo ou não, família também dá uma pressão. Recebi mensagens de pessoas que eu não esperava receber algumas frases, e uma delas foi que as pessoas que vão prestar o exame 33, elas precisam se preparar, porque eles vão pegar muito forte nisso, que não sei o que, e vão pegar pesado, e as pessoas vão se preparar, porque vem chumbo aí, que não sei o que, blá blá blá. Só que, gente, eu ia fazer o exame 33, sabe? São comentários desnecessários que as pessoas, elas não deviam fazer, mas elas fazem, e eu comecei a abstrair, desapegar de todos esses comentários, porque eles não iam fazer diferença na minha vida, só iam me atrapalhar. Então, se preocupem com o de vocês, com a consciência de vocês, com o que vocês estão fazendo nesse processo, e não o que os outros vão fazer. Nesse exame, que eu fui mostrando toda a minha preparação lá no Instagram, eu recebi uma mensagem, vou deixar até aqui o print para vocês terem uma noção de que isso faz muita diferença na trajetória de vocês para aprovação. A seguidora virou e falou assim: Mari, você me ensinou, eu fico até arrepiada, gente. Você me ensinou a entender o que é melhor para mim. Eu buscar o meu método de estudos. Eu fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim. E não ficar escutando as pessoas falando. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai ter... E eu não sabia, eu ficava fazendo o que os outros falavam. E na hora da prova eu não me sentia segura, porque eu estava fazendo exatamente aquilo que as pessoas falavam para eu fazer e não o que eu achava melhor para mim. E você me ensinou a fazer aquilo que é melhor para mim, a buscar o meu método. E hoje eu estou muito mais segura para a prova, fazendo e estudando desse jeito, do que com os pitacos alheios. Então, olha só como faz muita diferença, e isso foi um ponto-chave para minha aprovação. Bom, agora partindo para parte técnica, gente. Tirando essa parte emocional, enfim, vou deixar, eu acho que no link aqui da descrição, uns mantras. Meditação foi uma coisa que me ajudou demais mesmo, a controlar a minha ansiedade, a controlar todos os sentimentos ruins que eu tinha, o meu estresse em relação à prova, e eu me senti calma e preparada e confiante para a prova 33. Além disso, eu quero que vocês trabalhem nesse tempo essa confiança de vocês e se sentirem merecedores da aprovação. Vocês sentirem que merecem, mas assim, sentir lá do fundo mesmo, genuinamente, que vocês merecem essa aprovação. E não falar da boca pra fora, mas sentir esse merecimento, tá? Bom, como que foi então a minha aprovação? Minha preparação pro exame, né? Eu comprei um cursinho do CEISC, um cursinho que eu não tenho palavras para agradecer, assim, tudo que eles fazem pelos alunos, e principalmente por ter me acolhido como uma das parceiras deles. E eu fico muito feliz de trabalhar com coisas que eu realmente confio e realmente gosto, e realmente acho humano o que a empresa faz, sabe? Então, eu comprei mesmo, gente, o cursinho, comecei a fazer, e aí eu fui conversar com um dos professores, eu nem sabia que ele era dono do curso, e aí eu mandei mensagem mandando um monte de sugestões para ele, que eu não tinha achado, que eu tinha achado um pouco assim, da quantidade de aulas, do tempo, do período da aula, que eu achava muito longo. Eu achei que eles podiam
picar nessas aulas. E aí eu fui conversar com ele e papo vai, papo vem, enfim, virei parceira do curso e tenho até cupom pra vocês se vocês quiserem, vou deixar na descrição do vídeo. Mas assim, eu comecei a fazer um cursinho que tem professores maravilhosos, maravilhosos mesmo, e assistia às aulas teóricas. Só que assim, gente, é uma carga horária grande, tá? É você pegar e se dedicar mesmo para isso e abdicar de algumas coisas da sua vida. Você vai ter que se abdicar de algumas coisas para conquistar outras, tá? Então, finais de semana, eu estava estudando para a OAB. À noite, depois da aula, eu fazia alguma coisa relacionada ao OAB. De manhã, entendeu? E ia mesclando com o meu TCC que eu tinha para fazer. O estágio, não tinha muita coisa para fazer no estágio, eu pegava o livro e começava a fazer as coisas. Então, é literalmente isso, é você saber que em algum momento você vai ter que se abdicar de alguma coisa para conquistar outras. Isso não significa estudar 24 horas por dia, tá? Isso é muito importante também, qualidade é diferente de quantidade. E assim, comecei a assistir as aulas, comecei a fazer os meus resumos, as minhas anotações no próprio computador para não demorar muito. E fui assistindo. Então eu fui entendendo e montando, fixando mais os conteúdos, criando uma base teórica, por exemplo, de direito do trabalho, que eu não tinha muita facilidade na faculdade. E aí eu fui, assim, vou passar e é isso aí. Então eu não tinha uma base teórica muito firme da matéria de processo do trabalho, direito do trabalho, tributário, por exemplo. Então eu fui assistindo as aulas para construir essa base teórica, para assim conseguir entender e estudar a lei seca e resolver questões. Eu acho que é o seguinte, gente, a minha opinião, tá? Não adianta ficar lendo lei seca se você não tem uma base para aquilo. Se você tem algumas coisas em artigos que tem algumas frases, algumas palavras específicas que você só vai conseguir entender de fato aquele artigo se você tiver a base e a teoria daquela matéria, né? Aquela discussão daquela matéria. Vai ser muito mais fácil você assimilar e guardar os artigos da lei seca depois que você tem a base consolidada. E isso é a mesma coisa com questões. Você vai resolvendo questões. Às vezes você nem sabe o assunto daquela questão, mas lendo lá os comentários da questão, você vai entender aquele assunto e saber aquele assunto e fixar aquele assunto. Eu não acho que as coisas acontecem assim. Eu acho que quando você resolve essas questões, quando tem a base, a teoria ali, você entendeu a matéria, vai ser muito mais fácil você assimilar o conteúdo e assimilar aquilo que estão pedindo na questão, tá? É diferente de você ficar decorando aquele assunto pela quantidade de questões que você está resolvendo. Pode ser que isso ajudava e isso fazia você passar nas provas anteriores? Pode ser que sim. Mas agora a banca, ela tá misturando as matérias. Ela, por exemplo, constitucional, eles envolveram várias matérias junto com o constitucional, como processo penal. A matéria de ECA misturou o processo de civil. Às vezes ECA cai em direito civil, em direito penal, direitos humanos também caem em outras matérias. Então, a banca vem mudando o estilo de prova. Então, não adianta, ao meu ver, ficar lendo só a lei seca e só resolvendo questões, sem ter a base, sem ter a teoria ali consolidada. É muito mais fácil você entender do que ficar decorando as coisas. E quando você tem professores com uma didática boa, materiais ali, você ter a possibilidade de tirar dúvidas com professores, é muito bom isso, muito bom mesmo. E isso fez muita diferença na minha preparação. Antes, na outra prova, eu ficava resolvendo questões, e então, assim, não funcionou, e eu não me sentia segura ao ponto de fazer a prova, porque eu achava que eu não sabia a teoria. Se saísse naquela mesmice ali de pedidos, né, do jeito que a banca cobra, eu ia estar ferrada, porque eu não ia saber responder.
Então, é exatamente isso que eu queria passar pra vocês. Outra coisa que eu acho super mega importante resolver questões. E por quê? Tem alguns macetinhos, que tem uns jeitos que a banca pede, um jeito que ela coloca a palavra ali, o jeito que ela faz a disposição do conteúdo, e ali você vai aprendendo o jeito que ela faz com as questões para pegar o macete do que realmente ela tá querendo naquela questão, tá? Então, a resolução de questões, ao meu ver, é mega importante para isso e para você fixar a teoria que você aprendeu. Então, eu acho que a questão e a teoria é uma mão ali, uma via de mão dupla. Ambas têm que ser feitas em conjunto e não separadas. E quando você tiver dificuldade em uma questão, você corre para a teoria. Eu acho que não é assim que... Eu acho que não é o melhor caminho, tá? Na minha opinião, eu acho que as duas têm que ser ligadas e andar em conjunto. Outra coisa que eu queria falar pra vocês em relação a isso, a materiais e afins, o difusor tá aqui, né? Vocês não, a gente fica desesperado e quer comprar material, e quer adquirir material, e quer fazer isso, quer fazer aquilo, e então a gente acaba comprando um monte de coisa e isso só atrapalha, porque você tem à disposição um monte de material e aí acaba que você fica perdido entre os materiais, entre a metodologia de um e a metodologia de outro, e aí cria um nó aí na cabeça e era pra ajudar, mas só piora. Então eu acho que vocês devem pesquisar e escolher o jeito que vocês mais se identificam, e aí ao longo do processo vocês irem adaptando com a metodologia de vocês e colocando as coisas que funcionam para vocês, aquilo que não funciona, e adaptando, mas pegar uma metodologia. Eu peguei a principal, o CEISC, e fui adaptando conforme a minha rotina e conforme aquilo que eu via que funcionava e aquilo que não funcionava. Eu, particularmente, não li muita lei seca. Eu entendi, eu prefiro entender a teoria, assimilar alguns artigos importantes daquilo e fazer as questões. Eu preferi fazer desse jeito e esse jeito funcionou pra mim. Outra coisa em relação a tempo, que eu adaptei, por exemplo, a metodologia principal do CEISC, que eu não tinha tempo depois, né, no final do meio da preparação para o final, eu não tinha tempo de assistir todas as aulas, anotar, né, fazer todas as aulas. Então, eu imprimi os materiais, o PDF, tá vendo? Encadernei, que eu tenho a máquina aqui em casa. Essa capa, inclusive, eu disponibilizei para vocês na Hotmart. E aí, eu fui fazendo as matérias. Algumas eu fui só lendo o material do CEISC e fazendo essas anotações, ao invés de ler, de assistir a aula, porque eu não tinha tempo para assistir todas as aulas. Então eu usei o material que eles disponibilizam, que é muito bom, ao meu favor. Então, ao invés de ficar assistindo a aula de todas as matérias, eu lia das matérias que eu possuía mais facilidade, para eu entender a teoria e fixar a teoria. E as que eu tinha dificuldade tributária, administrativa, processo do trabalho, direito do trabalho, eu assistia as aulas sem falta. Colocava lá e tudo mais, e ficava aquele tempo assistindo a aula e depois ia resolver questões. Então, eu fiz isso. Nas últimas semanas, na revisão turbo, eu assisti todas, eles mudaram a metodologia de revisão turbo também, e é de graça no YouTube. Eles fizeram 2 semanas, sendo de manhã a resolução de questões e à noite a teoria. E aí, nessa revisão, eu fui fazendo essas fichinhas. Gente, eu me apaixonei por essa metodologia. Eu fiz todas as fichinhas de revisão, fui colocando apenas aquilo que eles achavam que ia cair, as coisas importantes, e aquilo que eu não tinha fixado, ou eu não lembrava do meu processo de estudos. Então, tinha algumas coisas, alguns pontos que eu não lembrava. Então, eu colocava nessa fichinha aqui. E aí, gente, depois das aulas, eu ia revisando a matéria com essas fichinhas. E foi tudo. Eu lembrava exatamente o que eu tinha, que estava aqui na prova. E foi fantástico. Eu fiz, olha, uma tabelinha de recursos da sentença, cabe apelação, da decisão interlocutória, gravo de instrumento,
decisão monocrática, agravo interno. Então eu coloquei tudo aqui do jeito que a professora falou para fazer e fui escrevendo aqui, deixando tudo de importante. E no dia da prova, o dia anterior e na parte da manhã, eu fiquei lendo e relendo as minhas fichinhas. Tem gente que fala que não funciona isso, né, de ficar lendo até de manhã da prova, mas eu me sinto mais segura em relação a isso. E por incrível que pareça, eu peguei pra ler ética, né? E aí eu não lembrava de uma parte de cartão de visita, o que você pode colocar no seu cartão de visita como advogado e o que você não pode colocar. E eu li a minha fichinha antes da prova e a resposta estava na minha fichinha. E eu acertei a questão, obviamente. Então, eu utilizei essa metodologia, eu peguei a teoria, então a questão, lia os artigos sim, alguns, mas eu não passava horas e horas e horas lendo lei seca, dando prioridade na lei seca, dei prioridade sim para teoria, tá? A única coisa que eu li mesmo e estudei a lei seca foi ética, né, que bastante coisa tá lá, e eu acho super importante ler os artigos de ética mesmo, mas eu acho diferente as estruturas de ética do que direito civil, direito penal, que estão lá, mas você precisa da teoria para entender aquele artigo e por trás daquele artigo, né? Os crimes, por exemplo, se você não souber a estrutura ali, qual é o núcleo do artigo, provavelmente pode ser que você erre a questão. Então, por isso que eu falo que a teoria é muito importante, gente. Outra coisa importante, que eu acho extremamente importante, são simulados. Para vocês fazerem os simulados, sim, e fazerem um caderno de erros em cima desses simulados. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, você foi lá e acertou menos que 40 no simulado. Você vai ver todas as questões e analisar todas as questões daquele simulado. Você vai ver o que você errou, então as outras questões que você, errou, você vai pegar e colocar o assunto, aquilo que você errou, se você chutou, se você sabia, ficou em dúvida entre uma e outra letra. O porquê que você ficou em dúvida. Então você vai destrinchar o seu simulado, o que você errou. Escutem que isso é muito importante. Você vai colocar lá tudo detalhado. Você vai pegar então o caderno, literalmente o caderno, e vai destrinchar ali. Tem questões que você acertou? Opa, acertei, então eu vou deixar de lado e não vou colocar no caderno de erros? Não, você vai ver se você acertou por chute, se você sabia mesmo a matéria, ou se você ficou em dúvida entre uma e outra e aí você escolheu a certa. E aí você, né, por sorte ali, você ficou entre uma e outra e acertou e colocou a certa. Então você estava em dúvida, então tem que reforçar o conteúdo e ver o porquê que você ficou em dúvida, o que você precisa revisar para conseguir fixar, para na hora da prova você não ficar em dúvida naquele assunto, naquelas situações. Então, gente, esses cadernos de erros são muito importantes também. Eu não fiz o último simulado faltando 15 dias para a prova, porque eu me conheço e falei, se eu não acertar 40 questões, eu vou me sentir muito frustrada, incapaz e eu vou surtar, então eu não vou fazer. Confiei no meu processo o tempo todo até ali e continuei na revisão, continuei fazendo a revisão e acreditando que era possível, me sentindo confiante daquilo, porque quando você estuda assim, gente, é muito mais fácil você se sentir confiante quando você não estuda. Isso é mais fácil você sentir essa confiança quando você está estudando e vendo a sua evolução. Então eu acreditei e senti que eu era merecedora em relação à minha aprovação, porque eu dei o meu melhor naquele momento que eu estava vivendo. E tem tudo isso também, gente. Você dá o seu melhor naquele momento que você está vivendo. Não é dar o melhor em comparação ao outro. É o que está na sua vida. Não se compare ao coleguinha. Não faça, eu vou fazer porque o coleguinha está fazendo aquilo. Não, ache o melhor para você. Faça aquilo que funciona para você. Aquilo que cabe dentro da sua rotina. Se adapte, faça o seu método. Pega um principal, porque é importante, professores, né, pessoas que
têm uma trajetória maior aí na OAB, principalmente eles trabalham com isso, eles estão há anos trabalhando com isso. Então pega uma metodologia principal que vocês mais se identificam e vão moldando e se adaptando com os seus estudos e com a sua rotina, tá? Então, eu acho que tá aí o segredo. Bom, eu falei aquilo que funcionou pra mim, a minha opinião em relação à prova. Não adianta mais falar, a ECA tem 2 questões só, Direitos Humanos tem 2 questões só, porque eles estão cobrando sim em outras matérias, então é importante saber, ter um pouco de noção, pelo menos, dessas matérias. Então é isso, gente. Eu acho que, né? Eu não mostrei, eu acho. Mas foi esse livro aqui que eu usei, de 5.000 questões. Tampei lá o gabarito e é isso aí. Não lembro se eu mostrei ou não. Ai, gente, tô doida. E foi isso que eu fiz, gente. Simplesmente resiliência e você focar naquilo que você quer. Não ficar comprando 1001 coisas, não é necessário isso. Foque em um e vai. Às vezes essas quantidades de coisas que tem no mercado acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então confia que aquilo que você escolheu é o melhor para você e você vai aprovar, tá? Não adianta ficar estudando das, 6 da manhã até as 10 horas da noite, sem parar, exausto e tudo mais. É necessário sim o descanso, é necessário você dar uma pausa, você fazer outras coisas, tá? Isso também faz parte da aprovação. A aprovação não é apenas conteúdo, gente. Isso é importante também. É importante cuidar da saúde mental, importante cuidar do seu bem-estar, tá? As pessoas falavam assim, durante a revisão, o turbo é muito puxado, é bem puxado, mas eu estava disposta àquilo, eu estava bem fazendo aquilo, eu estava me sentindo bem em relação àquilo. As pessoas falam assim, vai descansar, que não sei o que. Gente, calma, eu sei o que é melhor pra mim, sabe? Eu sei o que eu tô fazendo. Se eu não estiver aguentando mais, eu vou parar. Mas eu estava disposta, eu estava me sentindo bem em fazer aquela revisão. Aquela revisão me fez muito bem. Me deu mais confiança do que eu tinha antes, sabe? Do meu processo em si. Então, é isso, gente. É isso. Façam por vocês. Façam aquilo que vocês acham que é melhor. Confie em todo o processo. Confie no processo de vocês. Gente, confie no processo de vocês. Confie mesmo. O processo, ele faz toda a diferença. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Ficou um pouco longo, eu sei. Mas eu queria ajudá-los e espero ajudá-los. Depois me conta o que vocês acharam, se tá te ajudando. Depois qualquer coisa me manda direct lá pelo Instagram e estarei à disposição para vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.